E olha só, já aqui de volta com a Alessandra. Alessandra, nós estávamos vendo aí a consciência dessas crianças, não é verdade? E quando a gente fala também de traumas, a gente também fala dessa parte infantil, né? Porque a gente sabe que muita coisa acontece ali, é justamente por não ter aquele discernimento de saber o que é que está acontecendo, fica em algum canto aqui da cabeça e se torna algo pior durante a vida. É mais ou menos isso, né? A gente entende que a criança é o ser mais vulnerável, né? Neuropsicologicamente falando, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, ela não tem ainda tanta maturidade para lidar com situações difíceis, ela precisa muito do suporte dos cuidadores. Então, se algo muito difícil acontece, ela dificilmente vai conseguir processar aquelas experiências de uma forma adequada, né? Onde ela pode, diante dos desafios que ela passar, ela tirar aprendizados, ela conseguir aprender coisas novas e ressignificar sozinha aquelas experiências. Ela vai precisar sempre do suporte. E aí, eu já conversei com outras pessoas e assim, é interessante entre aspas, né, só a forma de falar, como às vezes os problemas, né, de pessoas adultas, né, vocês como profissionais conseguem ir lá naquela infância para poder tirar dali, olha, foi aqui que aconteceu, algo que a pessoa às vezes não está mais nem dando importância, mas é justamente aquilo que está prejudicando, né? É importantíssimo. Na abordagem que eu trabalho, né, que eu falei, a terapia EMDR, a gente vai sempre olhar para a queixa, aqueles sintomas, aquele comportamento que o paciente chegou para mudar, para pedir ajuda para transformar aquela situação da vida atual, mas a gente vai olhar um pouco para a história, onde é que a coisa se perdeu, onde é que a coisa começou a se quebrar, e normalmente tem uma causa, né, na infância, por ser essa fase da vida tão vulnerável, ou na adolescência. Me repete aí para mim, como é as suas iniciais? É uma sigla que é em inglês, né? Na tradução é EMDR, de trás para frente, reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Ainda não diz muito a tradução. Movimentos oculares? Isso. Ou seja, tem algo direto aqui no olhar, é mais ou menos isso? Isso, a gente trabalha com estimulação não invasiva, que é do movimento ocular. Eu peço o paciente para seguir o movimento dos meus dedos, ou a gente também usa alguns aparelhos, onde o paciente vai mover os dedos, vai mover os olhos, né, seguindo meus dedos, e essa estimulação vai ativar algumas regiões do cérebro, vai promover algumas associações, e aquelas experiências que a gente está trabalhando em consultório, com a terapia, vai sendo digerida, vai sendo ressignificada ao longo desses exercícios. Como foi que você chegou a, no caso, conheceu esse protocolo aí novo? Faz mais de 10 anos, né? Mas eu vi uma entrevista, por isso que é tão importante, né? Essa questão da comunicação. Uma entrevista numa TV, uma psicóloga falando como ela reprocessava traumas de abuso sexual. O tema era bem esse, e eu tinha alguns pacientes que tinham passado por essas situações, e eu me via muito impotente para ajudar. E eu disse, rapaz, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar esses pacientes. É muito interessante como vocês realmente conseguem estudar a pessoa, né? Porque assim, você falou agora o significado, e tem a questão de a ver com os olhos. Então, no olhar você já consegue identificar muitas coisas, né? O olhar diz muito, né? A técnica em si, né, dessa estimulação bilateral, tem outras compreensões. A gente entende que é quase, a gente coloca o paciente acordado, mas na mesma vibração, no mesmo processo do sono REM, que é aquela fase do sono onde a pessoa produz os sonhos. E a gente entende que lá no sono é a hora onde o paciente consegue revisar o que passou no dia, assimilar o que pode ter ficado de aprendizado, deletar, deixar para trás o que não foi útil. Então, a gente produz o mesmo sistema que acontece lá durante o sono REM, com o paciente acordado, trabalhando aquela experiência dolorosa. Alessandra, você deve se deparar com muitos testemunhos, né? Na verdade, testemunhos esses que você ajuda a construir, né? Porque são coisas que as pessoas às vezes não lembram, não tem mais esse conhecimento, mas eu acho que quando a pessoa cai em si e começa a entender, eu acho que o choro é livre, né? Eu acho que você, como psicóloga, tem esses pacientes, né? Tem esses pacientes que realmente chegam ali e além de desabafar, desabam realmente, assim, né? Como pessoa, e aí é onde tudo começa a se encaixar. Isso, é importante, porque às vezes esse paciente que aprendeu a não chorar, porque às vezes assim, eu já chorei tanto que esgotou, eu parei de chorar.
E quando ele retoma o processo desse autocuidado na terapia, a gente acessa algumas situações que ali tem aquela potência de curar, de ressignificar, o choro vem. E a gente diz assim, a gente não é uma terapia cartástica, a gente não visa a pessoa se acabar ali de chorar, de voltar a sentir aquelas dores. Mas às vezes acontece como uma forma de liberar, o que realmente não tinha saído na época que era para sair, de liberação de choro, das emoções, né? Algumas emoções ficaram ali presas. E que bom que nesse momento da terapia a pessoa consegue liberar. Mas tem gente que tem dificuldade de chorar mesmo, né? Às vezes de chorar na frente de alguém, ou então até mesmo sozinha, e às vezes o choro ele é libertador, né? Nem Sim. sempre o choro é sinônimo assim de algo ruim, mas também é algo assim, coloca para fora toda essa dor, porque é mais ou menos isso que acontece, né? Às vezes a pessoa aprendeu pequenininha que chorar era sinal de fraqueza, ou às vezes os meninos, né? Não pode chorar porque é menino, e isso vai ser um reaprendizado da pessoa se colocar nesse lugar de poder sim chorar quando se precisa, se sente vontade. Para quem está nos assistindo agora, existe algum passo a passo para a pessoa começar a se reconhecer e saber que precisa de um profissional assim do lado? Porque existem muitas pessoas que acham que não, eu estou lidando bem com essa dor, tá tudo certo. Eu consigo aqui ressignificar, não, fulano de aquele meu relacionamento, tá tudo bem comigo. Mas a gente sabe que lá no fundo nem sempre é assim. A realidade não é muito bem o que a gente diz, né? Tem algum passo a passo para a pessoa começar a se reconhecer? Sim. Eu costumo dizer que se a pessoa se vê em ciclos repetitivos, sempre passa pela mesma situação de decepção, ou de dor, ou de ansiedade, tem algo ali que pode ser cuidado. O que é complicado é que às vezes a pessoa diz, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre tive essa ansiedade desde criança, e aí naturaliza, isso torna a pessoa ter mais dificuldade para entender que ela pode sim buscar um benefício na terapia. Mas aí eu digo o contrário, né? Realmente, mesmo que você não naturalizar uma coisa, uma emoção ruim que vem ali com frequência, um processo de ansiedade crônica, mesmo que seja crônico, dá para trabalhar em terapia, dá para resgatar essas memórias que geraram essa ansiedade, por exemplo, porque a ansiedade é aquele estado de tensão e alerta que a pessoa aprendeu a não relaxar, aprendeu a estar sempre, né, em sobressalto. E se ela aprendeu isso lá na infância, ela carrega isso a vida toda. E às vezes ela pode achar que nem precisa trabalhar isso, porque na verdade não houve uma mudança da vida dela. Ela sempre teve essa experiência. E aí a gente na terapia consegue acessar quais foram as memórias originais lá da infância, onde ela se viu em alerta, se viu nesse estado de estar se antecipando, ou se viu em perigo real. E a gente consegue reprocessar para ressignificar essa experiência. A pessoa hoje se vê, nossa, hoje eu vejo que eu estou em segurança, eu posso relaxar. E isso é a mudança que a gente alcança num processo. Eu acho que essa mudança, como nós já estávamos tratando, assim como o choro também, é libertador, né? É libertador. Você poder, acho que esse respiro aliviado, assim, né? De você ver que resolvi esse problema que já vem comigo há tanto tempo. E aí é como eu estou falando, assim, muitas pessoas às vezes já, tipo assim, como você disse, normaliza e acha que é capaz. E aí às vezes, hoje em dia, principalmente na era da internet, né, tecnologia, as pessoas esquecem que precisam de um profissional do lado. Não é o chat, não é o Google, não é o amigo, porque o amigo ele pode ajudar muito, mas o amigo ainda assim não vai saber dar aquele conselho certeiro, assim, porque a gente precisa ir em alguns pontos aqui de dentro, sim, que é o profissional que vai saber, né? Eu entendo assim, a gente adoece nas relações e a gente se cura nas relações. E sim, relações de amizade, relação de amor, isso pode ser curador. Mas você ter a oportunidade de ter um profissional de saúde mental, um psicólogo, que você possa ter essa relação terapêutica e, além disso, ele lhe oferecer técnicas, procedimentos que vai lhe ajudar a transformar muitas percepções da sua vida, isso é uma graça, isso é uma bênção. É verdade. Olha só, temos mais um intervalo.